Olá! Está no ar o curso de Catecismo da Religião da Humanidade. Quanto mais se estuda a síntese positiva, mais se sente o quanto a sua realidade a torna mais completa e mais eficaz que qualquer outra. O predomínio habitual do altruísmo sobre o egoísmo, onde reside o grande problema humano, resulta nela diretamente de um concurso contínuo de nossas melhores inclinações com todos os nossos trabalhos teóricos e práticos. Essa vida ativa, que o catolicismo figurava como oposta ao nosso íntimo aperfeiçoamento, torna-se no positivismo sua principal garantia. Esse contraste fica evidente entre dois sistemas, dos quais um admite e o outro nega a existência natural dos afetos desinteressados. As exigências corporais que pareciam dever nos separar sempre, podem, de hora avante, tender a unir-nos mais do que se delas estivéssemos isentos, visto que o amor se desenvolve mais por atos que por votos. De outro modo, que aspirações desenvolver-se-iam para com aqueles a quem nada faltasse? Reconhece-se, além disso, que o tipo de existência real, peculiar aos positivistas religiosos, ultrapassa necessariamente, mesmo quanto ao sentimento, a vida quimérica prometida aos teologistas. A fim de completarmos esta apreciação preliminar da teoria geral da religião, vamos explicar brevemente a sua divisão geral, da qual cada parte essencial será esclarecida em seguida. Nesse esclarecimento, sente-se que o amor, sendo o princípio universal da unidade humana, a parte que a ele se refere deve prevalecer naturalmente no sistema religioso e que devemos começar, por esse estudo, nossa iniciação positivista. Esta reflexão prova, uma vez mais, quanto a simpatia é favorável à síntese. E mais, que foi a mulher, efetivamente, quem assinalou espontaneamente o traço o mais característico da religião positiva, a precedência que ela dá ao culto sobre o dogma. Para sentir melhor a necessidade dessa disposição, deve-se observar que a divisão da religião e a ordem de suas diferentes partes resultam de uma justa apreciação da existência total que a religião deve dirigir. O culto, o dogma e o regime dizem respeito, respectivamente, aos nossos sentimentos, pensamentos e atos. Essas são, pois, as três partes fundamentais da religião, cuja disposição coincide com a ordem que lhe determina a teoria geral da natureza humana, que coloca o sentimento antes, presidindo, depois a inteligência e a atividade como seus dois ministros indispensáveis.
Nas religiões teológicas ou preparatórias, principalmente no catolicismo, o dogma sempre precede o culto, visto que o culto exige o conhecimento do dogma. Na religião da humanidade, distinguem-se duas constituições do dogma, uma analítica e outra sintética. A primeira forma o dogma propriamente dito. A segunda só consiste na teoria fundamental da humanidade. O culto assenta necessariamente sobre esta, que ele desenvolve idealizando-a. Ao contrário de exigir a constituição analítica do dogma, o culto torna-se indispensável para o seu digno estabelecimento. Bastará, pois, nesta introdução, que se exponha a seguir a teoria sintética do grande ser, para que possamos começar imediatamente a iniciação religiosa pelo culto, que, idealizando a humanidade, deve cultivar em nós, antes de tudo, os sentimentos próprios à existência que ela nos prescreve. Devemos abordar depois o estudo do dogma, destinado a nos fazer conhecer a ordem fundamental analiticamente e o grande ser que a modifica. Passaremos, enfim, ao regime que regula diretamente cada conduta humana. Eis como a religião positiva abrange ao mesmo tempo nossas três grandes construções contínuas: a poesia, a filosofia e a política. Porém, a moral domina aí sempre, seja o surto de nossos sentimentos, seja o desenvolvimento dos nossos conhecimentos, seja o curso de nossas ações, de modo a dirigir sem cessar nossa tríplice pesquisa do belo, do verdadeiro e do bom. Concluímos assim a teoria geral da religião e iniciaremos a seguir a teoria da humanidade, que completa a introdução do catecismo.